Bom dia, garotada do sexto ano do ensino fundamental. Hoje nós estamos numa manhã linda de sol, muito bom para nós aí direcionarmos os nossos estudos hoje com a aula de história. Nós iremos trabalhar com vocês aí as habilidades do primeiro bimestre, iremos trabalhar as fontes históricas, ainda aí dentro dessa lógica da revisão, recuperação. Então, já vai preparando aí o material de vocês, já vai pegando aí o caderno, a caneta, né, ou ligando aí o computador, colocando aí no Word, para você já ir realizando as anotações da aula. Também quero desejar um bom dia para os professores que estão no chat, estimulando essa garotada a continuar estudando e a exercitar as habilidades que tanto nós precisamos e necessitamos para o nosso desenvolvimento cognitivo na sociedade. Para mediar a aula de hoje, nós teremos aqui uma presença especial e ilustre da professora de História, a professora Luíse Coutinho. Bom dia, professora Luíse. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do sexto ano do ensino fundamental. Bom dia aos professores que estão prestigiando a nossa aula de hoje. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós estamos com um modelo diferente no nosso chat. Então, eu peço para que os estudantes participem das aulas, coloquem as suas respostas no chat para que os professores de vocês passem as respostas para nós. É assim que a gente vai saber agora se vocês estão prestando atenção na nossa aula, se vocês estão conseguindo entender as atividades. E, claro, não esqueçam, professores, de colocar o nome do estudante e também o nome da escola aqui no chat para a gente representá-los na aula de hoje. Vamos conhecer a habilidade, professor Carlos? Vamos sim, é muito importante aí colocar o nome do estudante para nós valorizarmos aí o trabalho deles e também o trabalho dos nossos parceiros professores. Vamos então na tela a habilidade que iremos trabalhar. A habilidade de hoje será identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Teremos como objetivo revisar o conceito de fontes históricas e a classificação em materiais e imateriais, ou seja, o que são fontes materiais e fontes imateriais. E para nós já aguçarmos a curiosidade dos estudantes, já para eles irem pensando aí em toda a análise que será feita na aula, nós iremos colocar a questão disparadora. Garotada, preste bem atenção aí na questão. As sociedades que não deixaram documentos escritos são consideradas históricas? Essas sociedades que não conheciam os alfabetos, a escrita, elas são consideradas também sociedades históricas? As sociedades que não deixaram documentos escritos são consideradas também sociedades históricas? 2 minutos para os professores já irem recolhendo as respostas de vocês. Não deixem de participar, dedinho aí no teclado. 2 minutos, participe.
Voltamos. Muito obrigada a todos os estudantes que participaram e aos professores que reportaram para a gente as respostas dos estudantes. Vamos mostrar algumas delas para o professor Carlos. A professora Silvana disse que o aluno Emerson considera que sim, né? As sociedades que não deixaram vestígios históricos escritos também são consideradas históricas. A professora Ivana disse que sim, pois a sua história é reconstruída através dos vestígios deixados. A professora Rosângela coloca a resposta do aluno Danilo da Escola Nazária de Ibiúna, que sim, ele também concorda. O professor... Perdão se eu falar seu nome errado. É Simone, professora Simone. Ela disse que sim, porque através das fontes históricas, mesmo que não escritas, a gente consegue levantar a história. E a professora Gisele, da escola Elfi Jales e o professor Carlos de Arnaldo estão presentes e disseram que sim, e deram vários exemplos de fontes históricas não escritas, como as cantigas, os contos, ou seja, as tradições orais. E quem reportou essa resposta para a gente foi o aluno Matheus. Parabéns a todos que participaram. Olha que legal a participação dos estudantes, muito bem, muito interessante aí a forma com que vocês colocaram. É bem legal contextualizar a resposta, né? Nós temos o sim, mas sempre coloque aí um argumento, né? Uma frase para você contextualizar o que você está escrevendo, porque aí dá margem aqui para que os professores aqui do estúdio e também os professores que estão no chat possam aí estar travando diálogos, discussões com vocês. Tá bom, galerinha? Vamos aí entender algumas fontes, né? Nós iremos ver aí as fontes materiais e as fontes imateriais. Antes de nós olharmos as fontes, né, como um breve comentário das respostas de vocês, todas as sociedades humanas, elas podem ser consideradas, devem ser consideradas como sociedades históricas, assim como as pessoas ou os indivíduos também devem ser considerados sujeitos históricos. Esses povos, né, que nós chamamos de povos ágrafos, por não possuir a grafia, né, a escrita, eles pensaram aí, né, o tempo vivido, o tempo mental dessas sociedades, eles pensaram a sua realidade e criaram maneiras e formas de retratar a sua realidade e que são aí expostos nos sítios arqueológicos, que a arqueologia estuda de maneira brilhante, observando os registros que esses povos deixaram. E a partir desses registros, pode-se aí criar as hipóteses de como esses povos enxergavam a realidade em que eles estavam inseridos. Então, não existe povos sem cultura, ou não existe povos que não tenham, que não sejam povos que estão dentro do processo histórico. Portanto, sociedades e indivíduos podem ser e devem ser considerados como sujeitos históricos em todos os tempos da civilização humana. Professora Luíse? Inclusive, tem uma professora aqui no nosso chat, que é a professora Marta Elise, que falou exatamente o que o professor Carlos acabou de pontuar, né? Ela disse que todas as sociedades são históricas porque todas deixaram alguma forma de registro. E ela cita como exemplo as pinturas rupestres. É bem isso que você acabou de explicar, né, professor? Isso mesmo. Então, as sociedades, o homem, o ser humano, né? Vamos falar aí para o 6º ano. Nós temos aí a paisagem natural e temos a paisagem humana, né? Que o homem cria. Então, o ser humano, quando ele chega num ambiente natural, né, tomado pela natureza, ele pensa esse ambiente, ele começa a construir o seu mundo nesse ambiente e também começa a dar significados, né, para a sua vida ali.
E esses significados, eles não se perderam no tempo, porque eles foram cravados, né, de uma maneira ou de outra, né, nos próprios suportes que eles possuíam na época, como as rochas das cavernas, que é um exemplo, né, como como a construção de alguns utensílios e objetos necessários para o seu dia a dia. Então, por essa razão, esses povos, como a professora colocou, eles, ao transformarem o seu ambiente, a dar significado humano para o seu ambiente, ao criar símbolos que o norteiam ali na sua praxis, né, na sua vida cotidiana, esses povos aí, eles deixaram esses registros para que nós possamos hoje analisar. Ok? Vamos então para a próxima tela. Próxima tela, o que são as fontes imateriais? Fontes imateriais são fontes existentes, pertencentes às sociedades humanas, cada uma com a sua particularidade e singularidade, mas que registram aí a tradição de um povo, que muitas vezes é mantida aí de geração em geração. Então, nós teremos as lendas, as cantigas, os festejos, a oralidade, a tradição oral, passar aí de geração em geração, a própria cultura, cada uma com as suas especificidades, os costumes, que aí entra na questão aí da ética, o folclore e também os ritos, que muitas vezes aí são associados à questão da religião. Então, todas essas fontes, em qualquer lugar que você for, você vai lá no Nordeste visitar lá o vovô, a vovó, lá no sertão nordestino, você pode pedir para eles, contarem uma história com E, que no caso aí são as lendas, o folclore. Com certeza ele ou ela terá uma história para contar. Quando nós entramos numa cidade, aí no momento de festejo dessa cidade, você vai buscar ali qual é a festa, você vai ver que existe um patrimônio ali que é resgatado todo ano e trabalhado para que essa identidade ela não deixe de existir. Então, em vários lugares que vocês forem, no leste, oeste, norte ou sul, ou no extremo sul, ou em outros países, sempre haverá aí a cultura imaterial que você pode, com a sua curiosidade e atitude historiadora, estar buscando aí. Professora Luísa, quando eu chego no sertão nordestino, na cidade de Cuité da Paraíba, as primeiras vezes que eu fui para lá, eu busquei muitas histórias do povo ali, histórias que circulam entre o povo, não é uma história oficial, é uma história que circula entre o povo, mas você vê que existe uma certa continuidade dessas histórias, Então, é muito legal você aguçar aí a sua curiosidade, você buscar aí essas fontes para você ter conhecimento, e aí você vai perceber o quanto é bom você estudar e adquirir conhecimento dessa forma cultural, desses registros que as sociedades nos deixaram para estudar. E nós estamos deixando os nossos registros, professora Luísa? Estamos deixando os nossos registros. Esse vídeo dessa aula que vai ficar aí registrado no nosso canal no YouTube, pode ser que daqui 50 anos alguém assista, assim como o caderno onde você está fazendo a anotação dessa aula, um dia você pode achá-lo daqui a 30 anos e mostrar para o seu filho ou para sua filha. Olha, quando eu estava no 6º ano eu estudei isso. Então a gente produz cultura o tempo todo, e tudo isso vai servir de vestígios para que nós
possamos construir no futuro a narrativa da nossa história. Só para pontuar essa questão da fonte imaterial, que eu sempre dou esse exemplo para o sexto ano, né? A gente, claro, o professor Carlos falou, né, que as comunidades que são diferentes da nossa têm seus próprios saberes, e é muito legal a gente chegar de uma postura respeitosa e ir buscar essas referências dessas outras comunidades aí, as referências da cultura imaterial. Mas muitas delas são passadas de uma forma muito natural para a gente, basta a gente conviver, né? A gente vai tomar um café da manhã num hotel de uma outra cidade, de um outro estado do nosso país, de repente a comida é diferente, não é o pão com manteiga, o café com leite. O arroz e feijão que nós estamos acostumados, né? Verdade, professora Luísa, tem essa questão também da alimentação, que muitas vezes você olha e fala, não faz parte do meu habitual. Exatamente, isso é cultura imaterial, são os costumes, né, a rotina das pessoas, e isso é passado de uma maneira muito fluida, muito natural, basta você estar inserido que aquelas informações vão chegando até você, e você vai aprendendo os costumes daquele povo através da inserção mesmo, da participação nessa cultura que é diferente. Isso é muito importante de registrar. Riquíssimo também, muito interessante. Vamos lá, galera, vamos então entender aí sobre a fonte oral na tela. As fontes orais, muitos povos não desenvolveram a escrita, né, e por isso eles são conhecidos como os povos ágrafos. Mas o advento da escrita não significa que uma civilização não tenha deixado legados para o mundo contemporâneo ou que não tenha uma história para contar. E aí nós temos aí esse registro muito legal dos povos aí sentados aí e vendo, né, pela imagem, dá para perceber aí que é lá no Oriente Médio, aonde ainda se mantém essa tradição de se contar histórias, né, de parar para ouvir alguém relatar algo que muitas vezes é mantido ali de geração em geração. Dentro, por exemplo, né, do território de Israel, quem já teve a oportunidade de ir, percebe-se que em muitos lugares que você adentra ali, você vê um rabino com os seus discípulos. Então, em vários lugares você vê isso. Então, ali você vê um grupo de pessoas que param para ouvir a história, dando importância àquele relato, até mesmo porque esses relatos, eles trazem ensinamentos, mesmo que não seja um relato de um fato empírico constatado ali de forma científica, mas ele vai trazer um determinado ensino para as pessoas. Um exemplo, né, vocês veem aí na questão da língua portuguesa, o uso das parábolas, né? A parábola, você tem uma história que não necessariamente pode ter acontecido ou não, e aquela história, ela vai ter no final, no seu conteúdo, e no final dela, ela vai ter um ensinamento, um questionamento para você repensar. Então, quando o mais idoso, por exemplo, que cresceu ouvindo a oralidade, né, a história passando de pai para filho, quando ele sentar para poder contar a história, então você tenha essa curiosidade de parar, de ouvir, de questionar, além de você demonstrar o respeito por essa pessoa, você também vai aprender com aquilo que ela está lhe contando. Então, voltando mais uma vez na tela para nós registrarmos a oralidade passada de geração em geração. Muita dessas histórias se tornaram, aí foram tombadas como patrimônio, né, da Unesco, patrimônio mundial, como fonte imaterial. Muitas tradições também foram tombadas como patrimônio mundial, justamente aí para se tornar imortal, né, para que esses saberes não deixem de existir e se perpetuem aí na história humana.
Perfeitamente. Tem um exemplo, professor Carlos, dessa questão da tradição oral, que são os griots da África, né? Isso. Os griots também, eles contam histórias, são pessoas que são reconhecidas nas suas comunidades como alguém de muito saber, né? Como se fosse um compêndio ali dos códigos morais, dos valores humanos que aquela comunidade vai praticar. E através da tradição oral, através das histórias contadas, é que os griots conseguem perpetuar os costumes da sua comunidade, os valores, né? A hierarquia ali da sociedade, ali nas comunidades tradicionais da África, uma figura muito importante. E trazendo para a gente, para o nosso cotidiano, um exemplo do poder das fontes orais, né? A gente viu uma imagem onde uma pessoa estava contando uma história para outras ali em roda, em círculo, né? E isso até tem um quê de ritual, né, professor Sim. Carlos? É um momento ali meio ritualístico, mas a gente também tem os nossos aqui. Eu sempre brinco com os estudantes. Quando foi que alguém, a sua mãe, o seu pai ou seu tio, sentou com você e falou assim: Oi, filho, hoje a gente vai aprender a cantar parabéns para você, porque no sábado a gente vai numa festinha. Alguém já passou por isso? Eu nunca passei. Como é que a gente aprende, né, professor Carlos, a cantar o parabéns para Sim. você? No dia a dia, né? De tanto ir em festinhas, né? Isso. A gente vai em várias festinhas, tem uma comemoração na escola ou na família, e aí você aprende que aquele momento de celebração é pontuado com essa música, o momento do bolo, né? Se canta, bate palmas, e ninguém ensinou isso para você de uma forma formal, como a gente está fazendo aqui, sentados, explicando, dando exemplos. É a sua vivência que vai garantir o aprendizado que é passado oralmente. Bem legal, bem legal. Eu gosto de parar para ouvir histórias, né? Não é à toa que nós nos tornamos professores de história por gostarmos de ouvir bastante e é muito enriquecedor, ok? Tá bom, galerinha do sexto ano, mas senão vocês vão ficar com sono. Na tela, atividade para vocês realizarem, dedinho aí no teclado. Na sua opinião, como os povos ágrafos podem ser estudados se não deixaram registros escritos? Na sua opinião, como os povos ágrafos podem ser estudados se não deixaram registros escritos? Vamos dar aí 3 minutinhos para vocês responderem, contextualize a sua resposta, né? Nós estamos dando 3 minutos para dar tempo dos professores coletarem aí as respostas de vocês. Já voltamos em 3 minutos, participe!
Voltamos agradecendo aí a interação dos estudantes e também dos nossos professores da rede que estão reportando as respostas da nossa atividade aqui no chat. Vamos a elas. A Pro Roberta disse verbalmente, pontuando aí a resposta do estudante Felipe, da escola Eulália Silva. A professora Isabel reposta a pontuação da aluna Eloá Flores. A Eloá disse, por falas passadas de pai para filho. O professor Rafael registra aqui a resposta. Eles deixaram sua cultura, suas cantigas, seus festejos, sua oralidade, costumes, ritos, entre outros, como seu folclore, por outros registros deixados por eles, como panelas de barro, casas, ossos, entre outras coisas deixadas por eles. Quem pontuou essa resposta foram os estudantes Gabriel, Laura, da Escola José Zanovelli Poloni. Muito obrigada pela resposta de vocês, bem caprichada aí. A professora Durvalina pontua a resposta do aluno Kaique Abrantes. Ele disse que sim, através de retalhos de armamentos deixados para trás. Ele deve estar se referindo às pedras lascadas, né? O Kaique da escola, professora Maria das Dores Ferreira da Rocha. E a professora Marta pontuando aí a resposta dos estudantes da José Zanovelli de José Bonifácio, através dos vestígios materiais e fontes históricas. Muito bem. Olha que legal as respostas de vocês, bem interessante. Eu vou mandar aqui um abraço para o professor Suedino, grande parceiro lá em Osasco, da Escola Antônio Carlos da Trindade. Nós temos aqui também o professor Gil, da Escola Paulo de Abreu, em Itapevi, está participando. Professora Ineide, parceira aqui no Centro de Mídias, da Escola Estadual, professora Terezinha Sartori, em Mauá. Professora Luísa, se nós fizermos uma breve síntese das respostas dos estudantes, nós vamos perceber que os estudantes, eles pontuaram ali a questão dos registros imateriais e os registros materiais, não foi isso? Exatamente. Inclusive, a gente vai ver aí a resolução da nossa atividade que mostra alguns exemplos, tanto da cultura material como da imaterial. Vamos lá? Vamos lá então, gente, na tela, olha só os exemplos aí da pintura, da questão das fontes históricas, materiais e imateriais. As pinturas rupestres, elas são aí também registros materiais que foram deixados aí pelos povos, através de uma análise bem criteriosa desses registros, mapeia-se aí, cria-se hipóteses sobre como que esses povos ágrafos desenvolviam a sua cultura, e como eles se relacionavam com o ambiente ao redor, né? A oralidade e os rituais como formas de fontes imateriais que possuem grandes representações aí para seja o imaginário ou pela tradição também dos povos. Bem legal, existem muitas sociedades que procuram manter as suas tradições vivas, e isso é algo muito rico. Fontes materiais, nós temos aqui alguns exemplos que os estudantes já colocaram aí no chat, né? Pontuaram de maneira brilhante. Nós temos os artefatos, os utensílios, as cartas, os livros, os monumentos, as ossadas, os armamentos, as joias, as obras de arte, veículos e outros que fazem parte da cultura material, aquilo que pode ser visto, pode ser tocado. E eu vou lembrar aqui, eu acredito que vocês também lembrem, professora Luíse, há um tempo atrás foi encontrado um conjunto de sarcófagos no Egito, não foi isso?
Encontraram uma série ali de sarcófagos num sítio arqueológico e através ali do encontro, né, desses, vamos dizer assim, desses artefatos e desses objetos que foram encontrados ali, não somente objetos, foram encontrados múmias, né, pessoas que estavam ali mumificadas naqueles caixões do Egito, ou seja, quanta coisa ainda temos para nós explorarmos das civilizações antigas. Exatamente, muita coisa, muitas histórias a gente consegue extrair, muitas informações. Nesse exemplo dos sarcófagos do Egito, a gente tem desde descobrir quem foram aquelas pessoas que estavam mumificadas ali, que tiveram o seu corpo preservado por milhares de anos, qual era o significado daquele processo de mumificação. A gente sabe que os egípcios praticavam atrelado, né, à crença da vida após a morte, eram aspectos da religiosidade egípcia, o próprio material que foram feitos os sarcófagos, enfim, uma série de informações que a gente pode extrair aí. Agora a gente vai falar um pouquinho das fontes iconográficas, né, professor? Isso, vamos fazer uma leitura, mostrar algumas imagens na tela. A iconografia estuda a história de determinadas sociedades, partindo das obras de arte produzidas pelo homem. Com base na análise das obras de arte, o historiador tem condições de identificar aspectos sociais, econômicos e políticos do período histórico do objeto de estudo. Nós temos aqui uma análise da obra de Debré e responda. Em um minuto, acredito que dá para fazer, que o tempo está se esgotando. O que você percebeu em relação à sociedade brasileira no século XIX? A ideia é que você faça a análise da iconografia, ok? Da imagem. O que você percebeu em relação à sociedade brasileira no século XIX? Pela imagem? Um minuto, já voltamos. Voltamos, vamos pontuar algumas das respostas aqui para o professor Carlos. A professora Leila fala que esta iconografia se refere ao período escravagista aqui no Brasil. O professor Francisco aponta a questão da desigualdade social que havia ali no período colonial brasileiro. E a professora Jaqueline fala do costume familiar típico do período da escravidão no Brasil. Olha que legal, ou seja, a imagem ela retrata uma sociedade escravagista. A professora colocou ali a questão da relação ali da família, aonde as pessoas escravizadas estão sempre servindo ali aos seus senhores. Então, esse é um aspecto que vocês, galerinha do sexto ano, vão desdobrar de maneira didática ao longo aí dos anos de estudo, 7º, 8º, 9º, ensino médio. Vocês irão compreender bem profundamente essa questão da escravidão no Brasil, ok? Vamos então para mais uma tela. Nós temos aí uma fonte escrita, né? A Lei Áurea de 13 de maio de 1888, foi aí a lei, né, professora Luiz, que fez aí a libertação dos escravos, né? É um documento histórico, um registro histórico de um fato histórico que ocorreu aí no nosso país.
Tardiamente, né, professora Luíse? Tardiamente, e inclusive através do estudo dessa fonte escrita, que é o texto da Lei Áurea, a gente consegue compreender por que para a comunidade negra brasileira foi tão difícil a inserção na sociedade, o reconhecimento da cidadania após a libertação, porque a Lei Áurea só tem 2 parágrafos, né? Sim. 2 artigos. Basicamente, está extinta a escravidão no Brasil a partir de 13 de maio de 88, e o segundo artigo é algo no sentido de cumpra-se, e é isso aí. Então, não previu-se uma inclusão social, um reconhecimento da cidadania do negro, fato que a comunidade negra está até hoje ainda buscando por essa plena cidadania. Esse resgate da cidadania, né? Perfeitamente. Bem legal. A galerinha do 6º ano já vai ouvindo aí os professores de vocês já falarem sobre essa questão da escravidão, ok? Vamos lá, próxima tela. Bloco de maracatu em Olinda é fonte material ou imaterial? Responda no chat, 1 minuto, já voltamos. Voltamos, muitas interações, os professores reportando as respostas dos estudantes, que em peso, o professor Carlos, eles pontuaram como imaterial, como a professora Sandra, que também disse que o maracatu é lindo realmente, né? E a escola Eufijales, o professor Carlos de Arnaldo, pontuando a resposta da aluna Bia, que respondeu imaterial. Olha que legal, bem parabéns aí pelas respostas de vocês, galerinha ligada, a aula já está praticamente no fim, estou olhando ali no tempo, mas dá para fazer uma atividade na tela. Uma foto pode ser considerada uma fonte histórica? Sim ou não? Coloca aí no chat, coloca uma frase aí contextualizando, 1 minuto, já voltamos. Voltamos. Professor Carlos, todos os estudantes representados por seus professores no nosso chat disseram que sim, que uma foto pode ser considerada uma fonte histórica. Sim, haja vista os retratos antigos, né? Você tem na sua casa álbum de fotografia? Então, ele pode ser um registro histórico, apesar que hoje, com um celular, nós não mantemos, né, as fotos. A gente enche o celular e deleta. Mas os álbuns de família são exemplos aí de fontes históricas. E vamos aí para o quadro Protagonismo Juvenil, para nós encerrarmos a aula de hoje. Está aí a maquete da aluna Adriana Pereira Militão, do 6º ano.
da Escola Estadual Maria José Antunes Ferraz, da professora Mayra, em Taboão da Serra, aí as palmas, parabéns, Adriana, pelo seu trabalho, deve ser aí a maquete aí de um feudo, muito legal, criatividade, atitude historiadora, lindo o seu trabalho, continue dando orgulho para os professores, parabéns, viu? E, para terminar, você pode fazer aí a avaliação da aula, e aí nós iremos estar sempre melhorando conforme as suas indicações. Terminamos a aula de hoje, já estamos indo embora. Professora Luíse, vamos nos despedir. Vamos nos despedir. Muito obrigada, estudantes e professores que participaram aqui da nossa aula. Professor Carlos, muito obrigada pela aula interessantíssima e até a próxima. Galerinha, até a próxima.